Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Gederson Freitas, consultor de segurança da informação e cibersegurança com mais de 19 anos de experiência nessas áreas. E hoje, 30 de maio, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. Intrusão na LexisNexis atinge 364 mil pessoas. O que é Cloud Risk Assessment e como realizar uma? E OX alerta para priorização equivocada de CVEs. E eu começo com essa notícia que fala: intrusão na LexisNexis atinge 364 mil pessoas. A empresa de análise de dados LexisNexis Risk Solutions informou à Promotoria Geral do Estado de Maine que sofreu uma violação de dados, que pode ter afetado nomes, números de previdência social, números de carteira de motorista e informações de contato de mais de 364 mil pessoas. A empresa afirmou em um documento apresentado ao Procurador-Geral do Maine que um terceiro não autorizado roubou dados de uma plataforma terceirizada usada para desenvolvimento de software. O incidente ocorreu em 25 de dezembro, mas a empresa tomou conhecimento dele em 1º de abril de 2025, conforme disse na carta de notificação às pessoas. Um terceiro não autorizado adquiriu certos dados da LNRS de uma plataforma terceirizada usada para desenvolvimento de software. O problema não afetou as redes ou sistemas da própria LNRS, afirmou a empresa. Ao tomarmos conhecimento do problema, iniciamos imediatamente uma investigação com a assistência de importantes especialistas externos em segurança cibernética. Notificamos as autoridades policiais e tomamos medidas para revisar e aprimorar ainda mais nossos controles de segurança, afirmou a LexisNexis em um comunicado enviado aos consumidores. Também iniciamos uma análise abrangente dos dados afetados para identificar informações pessoais que possam ter sido afetadas. A LexisNexis Risk Solutions é uma empresa global de dados e análises que fornece serviços de dados e tecnologia, análises, insights preditivos e prevenção de fraudes para uma ampla gama de setores, diz a Wikipedia. Eu serei breve no comentário dessa matéria porque assim eu acho um absurdo práticas completamente inseguras de uma empresa que trabalha com soluções de risco. Então você compartilha dados de produção para o ambiente de desenvolvimento de software, que foi o que ela afirmou, e a partir dali vazou. Como se a falha toda estivesse no fornecedor de desenvolvimento de software. Isso é um absurdo. Para começar, que dados do ambiente de desenvolvimento, e boa parte das pessoas que trabalham no dia a dia com segurança sabem disso, não deveriam ser dados de produção. Deveriam ser dados ou embaralhados, ou falsos, ou mascarados, etc. Então, obviamente aqui as boas práticas não foram seguidas. Além disso, apesar de ter definido quais dados vazaram, no final ainda no comunicado diz que vai analisar a abrangência dos dados afetados para identificar informações pessoais que possam ter sido afetadas. Quer dizer, não tem real perspectiva ou mesmo segurança da abrangência do incidente. Show de horrores. O que é Cloud Risk Assessment e como realizar uma? A adoção de soluções em nuvem revolucionou a forma como empresas armazenam, processam e compartilham informações. Mais flexível, escalável e econômica, a computação em nuvem tornou-se uma peça fundamental na transformação digital. No entanto, junto com esses benefícios, surgem riscos importantes relacionados à segurança da informação. Ataques cibernéticos, vazamentos de dados e falhas de conformidade podem comprometer a continuidade de negócios. Nesse cenário, a Cloud Risk Assessment surge como uma prática essencial para identificar, avaliar e mitigar riscos associados aos ambientes de nuvem. O Cloud Risk Assessment, ou avaliação de riscos em nuvem, é um processo estruturado que permite identificar vulnerabilidades, ameaças e impactos potenciais relacionados ao uso de ambientes de computação em nuvem. O objetivo principal é oferecer uma visão dos riscos
que podem afetar a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados armazenados ou processados nesses ambientes. Diferentemente de uma avaliação de riscos tradicional, o Cloud Risk Assessment considera as particularidades da nuvem, como a responsabilidade compartilhada entre provedores e clientes, a complexidade dos serviços utilizados e as regulamentações específicas de proteção de dados. Esse tipo de avaliação é fundamental para tomar decisões estratégicas, priorizar investimentos em segurança e garantir a conformidade com normas como LGPD, GDPR e ISO 27001. A importância do Cloud Risk Assessment está diretamente ligada ao crescimento do uso de soluções em nuvem e à criticidade dos dados armazenados nesses ambientes. Sem uma avaliação adequada, empresas podem estar expostas a riscos que comprometem não apenas a segurança da informação, mas também a reputação e a sustentabilidade do negócio. A computação em nuvem é a base da maioria das operações modernas, desde o armazenamento de dados sensíveis até a execução de aplicações críticas, com a adoção de modelos híbridos e multi-cloud. O controle sobre os ambientes tecnológicos se tornou mais complexo, ampliando a superfície de ataque. Além disso, a nuvem é um dos principais alvos de cybercriminosos que exploram desde configurações inadequadas de segurança até vulnerabilidades em APIs e falhas em autenticação. Incidentes como o vazamento de dados de grandes corporações e órgãos públicos demonstram o impacto devastador que uma falha de segurança em nuvem pode causar. Por isso, a realização de um Cloud Risk Assessment eficaz não apenas fortalece a postura de segurança da organização, mas também ajuda a antecipar problemas, evitar prejuízos financeiros e garantir o cumprimento de requisitos regulatórios. Para que a avaliação de risco em nuvem seja eficiente, é fundamental seguir um processo estruturado e contínuo. A primeira etapa é mapear todos os ativos presentes nos ambientes em nuvem, incluindo dados, aplicações, serviços e infraestrutura. Esse mapeamento deve considerar tanto os ativos diretamente gerenciados pela organização, quanto aqueles sob responsabilidade dos provedores de serviços. Essa etapa é essencial para entender o que precisa ser protegido e onde esses ativos estão localizados. Muitas vezes, dados sensíveis estão dispersos em múltiplos ambientes de nuvem, o que dificulta sua gestão e aumenta o risco de exposição. Com os ativos identificados, o próximo passo é realizar uma análise aprofundada das ameaças e vulnerabilidades que podem afetar cada um deles. Isso inclui avaliar riscos como configurações incorretas de segurança, falhas de autenticação e controles de acesso, exploração de vulnerabilidades em API, ataques de ransomware e malware, exposição indevida de dados sensíveis. Essa etapa permite identificar pontos fracos no ambiente e priorizar ações de correção mais urgentes. Uma vez identificados os riscos, é necessário avaliar o impacto que cada um pode causar caso se materialize, bem como a probabilidade de ocorrência. Essa análise permite classificar os riscos de acordo com a sua criticidade, facilitando a definição de prioridades na implementação de controles de segurança. Os impactos podem ser financeiros, operacionais, legais e reputacionais. Já a probabilidade de ocorrência pode ser estimada com base em histórico de incidentes, vulnerabilidades conhecidas e grau de exposição do ambiente. Com a priorização dos riscos realizada, a próxima etapa é a implementação de controles mitigadores. Esses controles podem ser técnicos como criptografia, autenticação multifator e firewalls em nuvem, administrativos como a definição de políticas de segurança e treinamentos, operacionais como procedimentos de resposta a incidentes e gestão de vulnerabilidades. É importante garantir que os controles implementados estejam alinhados ao modelo de responsabilidade compartilhada, ou seja, que tanto o provedor quanto a empresa cumpram suas obrigações de segurança. Por fim, o Cloud Risk Assessment não deve ser visto como uma atividade pontual, mas como um processo contínuo. O monitoramento constante dos ambientes em nuvem, aliado à revisão periódica da avaliação de riscos, permite identificar novas ameaças, corrigir vulnerabilidades emergentes e garantir que os controles de segurança permaneçam eficazes. Essa prática contínua também ajuda a manter a conformidade com legislações de proteção de dados que exigem uma abordagem proativa na gestão de riscos. E a matéria segue, falando inclusive de ferramentas nativas como a AWS Security Hub, Microsoft Defender for Cloud, Checkpoint CloudGuard, Palo Alto Prisma Cloud, etc. E da tendência
desafios e tendências de segurança em nuvem em rápidos parágrafos falando de Zero Trust, inteligência de ameaça e Machine Learning. Para quem quiser saber mais detalhes, como habitualmente faço na descrição desse vídeo, eu coloco o link das 3 matérias e a minha sugestão que veja. Minha única consideração a essa estrutura, que sim está muito bem descrita, é que no momento do levantamento é preciso classificar esses ativos adequadamente com base na classificação, na criticidade dos dados de acordo com as diretrizes da empresa. A partir da classificação desses ativos, aí sim, identificando as vulnerabilidades, sabendo quais são as ameaças e aferindo matematicamente ou por outros mecanismos a probabilidade, é possível se chegar e definir o patamar de risco. E com base no patamar de risco, aí sim priorizar ações de contenção para que os riscos cheguem ou fiquem em patamares aceitáveis pela organização. Mas a matéria está muito bem descrita, sugiro fortemente a leitura dela detalhadamente. E na última matéria de hoje, OX alerta para priorização equivocada de CVEs. Falhas de segurança listadas no catálogo de vulnerabilidades exploradas conhecidas, CAV, da CISA, devem ser avaliadas com base no contexto de cada ambiente, segundo o relatório publicado pela empresa israelense OX Security. Embora o CAV tenha cerca de 1.300 vulnerabilidades exploradas na prática e seja considerado uma fonte confiável, o estudo aponta que tratá-las com a mesma urgência que pode gerar sobrecarga e desperdício de recursos. A OX Security analisou os 10.000 CVEs mais comuns em ambientes de containers de nuvem e concluiu que 10 das 25 falhas mais relevantes do CAV para esse tipo de aplicação não representam ameaças reais. De acordo com o relatório, essas vulnerabilidades exigem condições específicas para serem exploradas ou são tecnicamente inexploráveis nesses ambientes. Entre os casos citados estão falhas que afetam Android, Chrome e Safari, algumas das quais só podem ser exploradas com acesso físico ou local, ou em cenários irrelevantes para a nuvem. A OX afirma que o CAV continua sendo um recurso importante, mas cada CVE deve ser analisado conforme sua relevância para a organização, levando em conta fatores como ambiente afetado, presença de exploits públicos, impacto real e possibilidade de exploração. A publicação do relatório ocorre uma semana após a CISA e o NIST sugerirem a criação do LEV, uma nova métrica para complementar o CAV com base na probabilidade de exploração de vulnerabilidades. Galera, esse ponto ele é fantástico e ele está muito atrelado ao processo de gestão de riscos, na verdade. Porque se você trata apenas da correção, né, da priorização, com base na criticidade da CVE, somado a, não é nem probabilidade, mas ao fato de ter artefatos e meios de exploração já presentes e conhecidos no mercado, você ignora uma grande parte da narrativa, que, como bem diz a matéria, está ligada ao contexto onde aquele ativo está presente. Muitas vezes, a partir dos controles existentes, aquela vulnerabilidade, que pode até ser crítica, mas num contexto em que ela se encontra, acaba sendo de menor relevância do ponto de vista de riscos, porque ela acaba tendo uma probabilidade de exploração extremamente baixa. Se falamos de ativos presentes em nuvem e que para a exploração é preciso acesso físico local, isso parece ser improvável e irrelevante no ponto de vista desse contexto. É dessa forma que nós precisamos olhar. Então você precisa, claro, olhar para a criticidade da vulnerabilidade, sim. Entender se existem mecanismos ou forma de exploração, sim, já descobertos e existentes, como exploits, por exemplo. Mas você precisa olhar para criticidade do ativo, patamar de exposição ou superfície de ataque. O quanto essa vulnerabilidade ela é explorável, acessível. E entendendo o contexto em que a ameaça pode, de fato, fazer uso dessa exploração, dessa vulnerabilidade, mensurar o risco. Com base na visão de riscos, aí sim priorizar as correções.
Acontece que a grande maioria das empresas não tem esse nível de maturidade. E isso acaba sendo um desafio. Portanto, no momento de corrigir ou de priorizar o que deve ser feito, trata o processo com base na criticidade do ativo. O que nitidamente é um desperdício ou pode gerar trabalhos que agregam muito pouco valor. Bom, o que eu tinha preparado para compartilhar hoje era isso, espero que tenham gostado e se você gostou do conteúdo, se ele fez sentido para você, curta, porque curtindo esse vídeo vai ter alcance e chegar a mais pessoas. Salve esse conteúdo, compartilhe com seus colegas e com seus amigos, porque fazendo isso trabalharemos aspectos de conscientização e com maior conscientização, maior cultura de segurança da informação. Então vamos juntos por mais cultura de segurança da informação. Por hoje é isso, ótimo dia, um abraço e até a próxima!